a sua voz. Oh Jesus, a sua voz, Pai, é a sua palavra, é a mensagem que nós vamos pregar hoje. Jesus, prepara os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, Jesus. Nós não queremos sair daqui, Pai, do mesmo jeito que nós entramos. Pai, às vezes os problemas são tantos. Foi um dia tão atribulado, uma segunda-feira, o banco abriu, as contas estavam lá. Às vezes não pagamos o aluguel, às vezes a conta de luz, às vezes os fornecedores, os credores estão batendo na porta. Oh Jesus, cada um tem a sua história, Pai. Pai, nós precisamos que o Senhor, Pai, venha mover, Pai. Venha mover, Jesus, tudo aquilo que precisa ser corrigido nas nossas vidas. Pai, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe, Pai, de tudo aquilo que tem acontecido. Quantas e quantas vezes, Pai, nós já abrimos o nosso coração, já falamos, Pai. Ô Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um. Pai, por isso, Senhor, que essa noite seja uma noite diferente. Pai, que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Que nós possamos entender, Pai, como que as coisas no mundo espiritual acontecem. Oh Jesus, às vezes nós falhamos porque falta conhecimento. Às vezes nós falhamos porque nós não entendemos como as coisas acontecem no mundo espiritual. Às vezes nós não entendemos nem qual é a nossa autoridade em cima disso. Por isso, o mal às vezes ele se apresenta como um monstro. Às vezes a gente olha e a gente parece que aquele mal é intransponível, parece que a gente não vai conseguir. Oh Senhor, mas a palavra que o Senhor tem hoje para nos entregar, ela vai mostrar o valor que nós temos. Ela vai mostrar o quanto o Senhor pagou caro pela minha vida, o quanto o Senhor pagou caro pela vida de cada um que está aqui. Oh Jesus, receba o meu coração aberto. Senhor, fala comigo. Eu preciso que hoje o Senhor fale comigo. Hoje eu vou estar muito próximo do Senhor. Hoje eu vou estar aqui, Pai. Eu vou estar aqui prontinho para receber. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Boa noite. Deus abençoe. Tudo bem com vocês? Opa, hoje vai ser uma noite especial? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Então, podem se assentar. Vocês estão bem? Vão sair melhor ainda, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com um propósito. O ministro Samuel não pôde estar aqui com vocês hoje, que era o dia dele. Pediu para pedir desculpa para vocês, mas ele está lá administrando algumas coisas. Aí ele pediu para que eu pudesse vir aqui para estar com vocês. Espero que eu corresponda aí às necessidades, às ansiedades, e que não seja o irmão Medeiros, mas que seja a própria palavra de Deus que venha nos trazer aí uma boa mensagem. E eu tenho certeza que vai ser bem importante, tá bom? Por favor, vamos... quem já assistiu o meu testemunho? Vocês lembram do meu testemunho? Né? Eu passei um videozinho muito legal, e toda vez que eu tenho oportunidade eu passo esse videozinho e eu quero passar para vocês. É em cima de um louvor, né? Em cima de um louvor, e ele ficou muito legal. Posso passar para vocês? Então, vamos lá, por favor. Coloca bem alto aí para nós escutar. Olha que música linda. Quem precisa conquistar o impossível aí? É
música linda, a história maravilhosa. E quem é vencedor aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Hoje você vai sair campeão, hein? Campeão de Deus. Amém? Amém. Pessoal, ontem o pastor estava pregando e duas coisas me fizeram bastante feliz ali com o que eu ouvi, né? Primeiro, ele pregou que nós recebemos talentos, né? Nós recebemos talentos de Deus. E depois ele falou de potencial, que nós recebemos talento e nós recebemos potencial. E aí ele concluiu com a seguinte ideia, né? Se Deus te deu talento e se Deus te deu potencial, você tem que ser uma potência. E aí eu pergunto para vocês: Deus erra? Não. Deus não erra. Se Ele escolheu você para entregar aquele talento, você acha que Ele se enganou com você? Não. Ele não se enganou com você. Pelo contrário, Ele tem a maior expectativa de como você vai ser aquela potência que Ele tem certeza que você pode ser. Ele já te deu talento, Ele já te deu potencial. É só você usar, é só você tomar posse daquilo e você sair sendo um campeão, se atirando ali, sem medo de nada. É só isso que Ele espera de você. Então, não fica tímido, não fica acreditando que você não vai conseguir, ou que aquilo não é para você, aquilo lá é só para o Medeiros, que é loirinho dos olhos azuis, que não é meu caso, que não é meu caso. Gente, não é não, é para mim, é para você, né? Deus, se Ele te deu talento, se Ele escolheu você, Ele está esperando, Ele tem uma expectativa no resultado. Só que só depende de você. Se tem um que pode atrapalhar, aí eu vou perguntar: você vai falar, o diabo? Não é nem o diabo, é você. Só você pode impedir os planos de Deus na sua vida. O diabo, ele não consegue impedir os planos de Deus na sua vida. Mas às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica... Tem pessoas que ela não sabe nem o valor que ela tem. Ela acredita que ela foi feita para ser coitadinha. Ela acredita que ela nasceu para ser sofredora. Ela acredita que todas as bênçãos são para os outros. Ela não, ela tem que viver uma vida miserável. Ela tem que viver a necessidade. Vamos tentar entender um pouquinho isso? Passa lá o slide para nós. A nossa pregação hoje, ela vai ser ela tem um pouco da cara do curso Fé, né? Que o curso Fé é sensacional, ele tem umas aulas ali maravilhosas, e eu fiz umas adaptações, e eu acho que eu vou ser feliz aí, Deus vai falar o coração de vocês. Então, vamos falar sobre determinação. Então, eu já estou dizendo para vocês que a obra quem faz é vocês. O único que pode impedir de você ser um campeão, de você ser uma potência, é você. Então, para de ficar jogando a culpa no diabo. O diabo é um derrotado, o diabo é o nosso inimigo, mas tem certas coisas que nós abrimos a porta para ele querer cirandar na nossa vida. E hoje nós vamos fechar essa porta e ele não vai ter mais autoridade, porque nós vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. E o propósito de Deus na nossa vida é que nós sejamos aí um campeão e que nós tenhamos sucesso em todas as coisas. Então, primeiro, é você que faz a obra, tá? Então não vai esperar dos outros, esperar que vai cair do céu, esperar nada disso, é você. A partir de agora é você. Tem duas fés, né? Que a gente tem que entender. Tem aquela fé que a pessoa joga na loteria e, como eles falam, né? Seja o que Deus quiser, você entendeu, né? Então, eu sempre, quando as pessoas, às vezes você vai
entregar uma palavra, entregar uma promessa para a pessoa fala assim, ai, se Deus quiser. Eu sempre corrijo as pessoas, eu falo assim, é coisa boa? É coisa boa? É bênção para você? Deus quer. Deus quer. Se é coisa boa, Ele está contigo, Ele quer e Ele está com você, tá bom? Tá? E tem a fé real. A fé real é aquela que tem garantia. Qual é a garantia? A garantia é a palavra. Se está na palavra, se está na palavra, essa é a maior garantia que você tem. Por isso que quando você vai fazer alguma coisa, você sempre tem que ter uma palavra, né? Olha, eu vou abrir um negócio. Você vai abrir um negócio? Deus já te deu uma palavra? Eu ia pregar aqui para vocês hoje Salmos 1, né? Porque foi onde eu aprendi a palavra, né? Em 2004, eu tinha uma empresa, era bem sucedido, estava todo lindo, maravilhoso, e eu decidi sair candidato a vereador naquela época. E aí eu fui pedir voto para um amigo, muito amigo, que ele tinha bastante conhecimento, e eu fui pedir voto para ele, acreditando que ele ia falar para os amigos dele, que ele ia multiplicar ali meus votos. E ele é crente, e a primeira coisa que ele me perguntou, quando eu fui pedir voto para ele falou, mas Deus te deu uma palavra para você ser vereador? Eu falei, assim, colocou no meu coração aqui, né? Eu estou com vontade. Aí colocou no meu coração, aquilo me animou, eu vou para cima, né? Ele falou, não. Deus tem que te dar uma palavra. Enquanto Deus não te der uma palavra, eu não vou te apoiar. Eu falei, Jesus, o que eu faço com esse homem agora? Estou precisando, ele tem um monte de amigo, rapaz, ia conseguir muitos votos para mim, né? Aí ele falou, vou te dar uma oportunidade. Aí ele fez igual o ministro, sempre orienta a gente, né? Falou, convida a pessoa para ir na igreja. Ele fez igualzinho essa. Falou, vou te dar uma oportunidade. Vai na minha igreja hoje à noite, vamos ver. Se Deus te der uma palavra, né? Eu vou te ajudar. Gente, essa palavra me acompanha até hoje. Salmo 1. Né? E aí, eu ia pregar sobre Salmo 1 hoje, mas Deus alterou aqui e eu vou pregar sobre determinação. Mas só para mostrar para vocês que assim, a fé real é aquela que tem garantia na palavra. É a palavra. Deus não está nem aí com o que o Medeiros fala, se o Medeiros fala isso, se o Medeiros fala aquilo, se o ministro fala, se o ministro isso, Deus não está nem aí. Deus tem compromisso com a palavra. Se está na palavra dele, passarão os céus, a terra, o mundo, mas ele vai cumprir com aquilo que ele falou. Ele tem compromisso com a palavra. Então, se você tem a palavra, você tem a fé real. E aí, meu irmão, você não precisa ficar imaginando se vai dar certo, se não vai dar certo. Não tem como sair da palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Se ele prometeu na sua vida, se ele já falou para você, se está claro, se queimou no seu coração, meu irmão, vai firme, não tem como dar errado. Ele é Deus. Ele é Deus, sabe? Ele não se arrepende, ele não mente, ele não vai falar uma coisa que ele não vai cumprir. Então, nós precisamos da fé real, a fé com garantia. Eu sou advogado. Quando eu vou interceder por uma pessoa, patrocinar aquela pessoa, defender aquela pessoa, eu vou falar com um juiz. Qualquer coisa que eu for pedir para o juiz, eu tenho que pedir assim, como é que é o seu nome mesmo? Jéssica. Seu juiz, a Jéssica tem direito, vamos falar que é uma ação trabalhista, a Jéssica tem direito à hora extra. Por que ela tem direito à hora extra? Porque ela trabalhava mais que 44 horas semanais, e a lei, no seu artigo X da lei tal, ela garante que a Jéssica receba essas horas extraordinárias com um adicional de 50%, 60% ou 100%. E eu falo para o juiz, está aqui, está na lei, é direito dela. É a mesma coisa no mundo espiritual que eu estou querendo dizer para vocês. Está na lei.
está na lei. Está na lei. Senhor Deus, ó, o Senhor me prometeu, está aqui, ó, é sua promessa, está aqui a sua palavra, e Ele vai cumprir. Então, essa é a fé real. Próximo, por favor. Vamos entender aqui, ó. Apocalipse 5, capítulo 5, do 9 ao 10, né? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele comprou você, pagou alto preço, né, para que você seja o quê? Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. É isso que Ele espera de vocês. É isso que Ele tem para vocês. Coisa grande, ó. E eles reinarão sobre a terra. O que Ele está querendo dizer? Está querendo dizer que vocês têm que ser cabeça. Reis, sacerdote, cabeça. É vocês que têm que comandar. É vocês que têm que ter autoridade. Ele está determinando que Ele pagou alto preço para você, para que você seja o comandante, para que você seja a chefa. É isso que Ele colocou ali, ó. E Ele falou que Ele escolheu homens de toda tribo, língua, povo e nações. Escolheu você. Próximo. Ó, autovalorização. Eu acabei de falar aqui para vocês que está dando certo aí? Acho que tem bateria, pode deixar, tá? Tem bateria, pode deixar. Obrigado, viu? O que eu falei para vocês agora há pouco? Deus não quer você chorando as pitangas, né? Se fazendo de coitadinho, de não sei o quê, porque não. Ele quer que você entenda o valor que você tem. E agora você vai entender o valor que você tem. Ó, alguém paga um alto valor por quem não vale nada, por alguma coisa que não vale nada? Ninguém. Então, vamos lá, ó. Reconheça que Deus pagou um alto preço pela sua vida. Ele entregou o seu filho por nós. Quem é pai? Quem é mãe? Entregar um filho é um preço caro. Não é um preço caro? É um preço caro. Vamos lá. Não se paga alto preço por algo que não tem valor. Próximo. Ó, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Próximo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que ele está falando? Ele pagou um alto preço pela sua vida. E olha o preço que ele pagou: o sangue de Cristo. Pessoal, quem tem filho sabe, filho é precioso, filho você não tem preço, não é? Não é assim? E sangue, o sangue do cordeiro. Olha o preço que ele pagou pela sua vida. Então, esse preço não é, como eu disse, só o loirinho de olho azul, não. Esse preço foi por mim, esse preço foi por você. E um preço por um povo que estava cheio de pecados.
estava cheio de pecados. Eu, você, e Ele deu seu único filho pela sua vida. Então, nunca se desvalorize. Pelo contrário, saiba que para Deus você tem o maior valor. E a gente fala de conversar com Jesus, a gente fala de a gente falar com Ele, né? Quando você vai falar com Deus, você entenda como que essa conversa deve acontecer. É só você e Ele. É só você e Ele. E às vezes você fala com os amigos, com os vizinhos, com um parente, você se abre todo para falar para essas pessoas. E às vezes, para quem mais você tem que conversar, mais você tem que falar, às vezes você começa a oração e você, 5 minutos depois, já acabou a sua oração, porque você já não tem mais palavras. Pessoal, quando você vai falar com Deus, saiba que Ele é o único que não tem interesse nenhum na sua derrota. Ele é o único que Ele não tem inveja da sua vida. Ele é o único que Ele não tem interesse de que as coisas deem errado na sua vida. Ele quer o melhor para você. Ele está confiante que você vai ser uma vencedora, que você vai ser campeã, que você vai ser campeão. É isso que Ele espera de vocês. Mas às vezes nós ficamos impedindo os planos de Deus na nossa vida. Às vezes nós arrumamos desculpas para sei lá o que, porque meu Deus, se é bênção para você, você também quer que aquilo aconteça. Então, se você quer que aquilo aconteça, e Deus também quer que aquilo aconteça, nada pode impedir o seu sucesso. Não tem como dar errado, não tem como não acontecer aquilo que Deus prometeu para você. Próximo, por favor. O preço que Jesus pagou foi o sangue e a vida. Não se paga caro pelo que não vale nada. Você tem valor. Fala assim, eu tenho valor. 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 Jesus, obrigado. Agora que sabe que você tem valor, então sabe que você pode sim determinar a sua bênção. E aqui vem a chave da nossa mensagem, tá? Será que você será você que fará a obra? Já falei para vocês isso aqui. Então pare de mendigar aquilo que já é seu. Exija. E aí, muito cuidado aqui. Próximo. Vamos lá. João 14:13 diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, ele diz que em tudo aquilo que você pedir em nome dele, ele vai fazer. Tá? A grande situação aqui é no verbo. O verbo ali é pedirdes, né? O verbo é pedirdes. Próximo, por favor. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Próximo. A tradução do verbo grego, então nós sabemos que a nossa Bíblia, né, ela vem lá do passado, os escritos, né? Então os escritos tinha lá hebraico, aramaico, grego, né? Vários autores foram escrevendo a Bíblia em vários momentos, em várias situações, e hoje, né, nós temos a Bíblia original, os escritos, os manuscritos, eles vêm sendo traduzidos, né? E muitas vezes nas traduções se perde um pouco o original, né? Então o original lá do verbo grego, né, do verbo pedir, era o aiteo, né?
que para o português, na tradução para o português, ele sugere, né, pedir, suplicar, rogar, implorar. Essa é a tradução. Alguns teólogos mais avançados, e um missionário é um deles, o missionário Hélio Soares, eles traduziram esse verbo para um verbo mais forte, né? Então, o pedir, ele traduziu pelo determinar, e por isso é que nós temos uma lição que é determinação, e esse verbo, ele tem feito a diferença em tudo quando você entende e projeta ele na própria palavra, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, tudo quanto eu determinar em nome de Jesus, eu posso fazer isso. Sabe por quê? Eu não vou determinar nada que não seja o que está na palavra, nada o que não seja o que está escrito, né? Então, se eu posso sim determinar a bênção, determinar a prosperidade, determinar a cura, né? Então, se ele já diz que ele me deu saúde, e eu não estou vivendo uma vida com saúde, eu estou tendo um problema de saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar em nome de Jesus, e aí a gente vai aprendendo, né? Então eu vou aprendendo que o determinar não é dar uma ordem para Jesus, não é dar uma ordem, nós não temos essa autoridade, mas quando você entende, você sabe que o quê? Se eu tenho uma promessa, eu tenho lá que Deus me deu saúde, eu não estou vivendo da saúde, o que está acontecendo? O diabo está tentando me enganar aqui. Então o que eu tenho que fazer? Determinar: o diabo, sai da minha vida agora, pega essa doença, esse seu sintoma, esses reflexos, esses exames, pega tudo, sai da minha vida agora, bate em retirada, some em nome de Jesus. Eu estou cumprindo a palavra, não é a palavra? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, não é assim? Então vamos lá, né? Se some da minha vida, ou maldição, ou miséria, ou seja o que for, né? Bate em retirada, sai da minha vida em nome de Jesus. E aí você está agindo, determinando, você está agindo, né, dentro da palavra, mas com autoridade. A autoridade quem te dá? Jesus. Deus, Ele te deu autoridade. Não está lá que Ele me deu autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpião? Não está lá? Se Ele me deu autoridade para pisar e o demônio tem que cair por terra, o demônio tem que bater em retirada, ele está debaixo dos nossos pés, não é assim? Eu preciso que você, homem, você, mulher, tenha essa autoridade. Eu preciso que você assuma o seu lugar de cabeça, o seu lugar de autoridade, o seu lugar de saber os seus direitos, né? Na justiça, eu vejo um monte de gente aí que não conhece os seus direitos e sendo aí direitos violados aí, mas a pessoa que conhece o direito dela, ela vai para cima, e vai para cima, né? Aquela mulher que a Bíblia conta lá, que o juiz é um juiz duro, e ela ficou insistindo até que o juiz se rendeu a ela. Eu sei que não devemos ser, é meu direito, eu quero, é meu, eu exijo, e assim, como eu falei, eu não preciso exigir, não estou exigindo de Deus, porque Deus quer sempre o melhor para você. Se tem alguém que quer a sua derrota, quer a sua vergonha, quer colocar doença, quer colocar coisa errada, esse aí é o nosso inimigo, esse aí é o diabo, e o diabo nós já temos lugar para ele, ó, debaixo do meu pé, debaixo do seu pé. Ei, mas eu não mexo com o diabo não, que fica mexendo com o diabo aí, sabe, deixa ele quietinho lá, ele não mexe comigo, não mexe com ele, tá, pronto, você está fora do propósito de Deus. Você é um fraco
né? E você não está tomando posse da sua bênção. Você não está usando a autoridade que Deus te deu. Aí você vai ser fraco. Se você for fraco, você está fora dos propósitos. Deus fez cabeça, lembra das palavras? Vamos pegar as palavras aqui, vamos viver nas palavras. Ele te fez para você ser rei e sacerdote. Nada fora disso você aceita. É rei e sacerdote. Entendeu? Então, rei é quem domina, quem dá ordem, quem manda, né? Então, nós temos autoridade. Deus deu autoridade, pagou alto preço pela sua vida. Foi assim? Foi. Então, toma posse. Então, não aceite nada diferente disso. Vamos lá. Então, nós já aprendemos então que, tudo quanto pedires. Opa, não, peraí. Tudo quanto eu determinar, que é um verbo mais forte, Deus vai fazer. Próximo. Não queremos mandar em Deus, mas sim ordenar ao diabo que saia de nossas vidas e não amarre aquilo que é seu. Por isso é que temos que determinar e tomar posse da bênção. Já falei. Próximo. Não peça para Deus fazer aquilo que Ele já fez. A obrigação é sua. A gente fica, né, na hora da doença. Deus, misericórdia, tira essa doença, tira isso, tira aquilo. Espera aí, se Ele já falou que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, lá na cruz do Calvário, você acha que Ele vai voltar para fazer de novo aquilo que Ele já fez? Ele já fez, Ele te deu saúde. Se tem alguém que está tentando te enganar, é o diabo. E aí é simples. É usar aqui a autoridade e falar: diabo, sai da minha vida, tira a mão da minha saúde, sai do meu corpo. Eu tive um momento na minha vida que eu era muito perturbado. Eu trabalhava na polícia, né? E aí a polícia é você andar no rastro do capeta. Aonde o capeta passou, deixando sangue, deixando desgraça, deixando coisa ruim, lá ia o seu guarda lá, com a bota lá, pisar naquela coisa. E eu era muito perturbado. E eu deitava na cama assim, e eu não conseguia dormir. E parecia que o demônio estava entrando dentro do meu corpo. Eu sentia aquele mal entrando assim dentro do meu corpo, e eu querendo tirar aquilo, né? E eu falava uma coisa, a minha oração era, naquele momento eu ainda estava aprendendo, mas a minha oração, ela só era ouvida, né, quando eu orava assim, e eu falava assim, eu usava até uma lei da natureza, né? E eu falava assim, meu corpo é templo do Espírito Santo, né? Se meu corpo está ocupado pelo Espírito Santo, não tem lugar para você. Parte retirada, sai da minha vida. E aí eu acho que eu punha a mão na cabeça assim e mandava embora, e o mal ia embora, e eu conseguia dormir, né? Nós precisamos ter essa autoridade. Nós precisamos saber qual é o tamanho da sua autoridade. E eu estou falando para você aqui hoje. Ele pagou o preço pela sua vida. Ele diz que você tem autoridade. Então, toma atitude. A atitude é sua. Vamos lá. Então, ele não vai voltar para fazer aquilo que ele já fez. Se ele falou que te deu saúde, se ele falou que o seu filho é herança do Senhor, não tem herança podre. Tem herança podre. Herança deixou alguma coisa boa lá, deixou renda lá, alguma coisa para te entregar, né? E filho é a melhor herança do Senhor. Você não está vivendo isso? Seu filho está com dificuldade, seu filho está com problema, seu filho está andando com má companhia, seu filho está usando droga, seu filho está bebendo, né? Não é esse o plano de Deus para o seu filho. O diabo está tentando levar seu filho. O diabo está tentando fazer armadilhas dentro da sua casa. O que você tem que fazer? Tomar atitude. Porque Deus já fez a parte dele, Deus já disse que ele é herança, e é assim que ele tem que ser. Se não está sendo, eu vou corrigir isso agora.
Diabo, tira a mão do meu filho, tira a mão do meu neto, tira a mão do meu marido, tira a mão da minha esposa. Você não tem autoridade, só em nome de Jesus. Cuidado para você não ficar, né? Eu falei agora há pouco, né? Tem gente tem medo do diabo, não vou arrumar encrenca do diabo, não, ele está quietinho lá. O diabo não fica quietinho nunca, gente. Ele tem a vida inteira para levar você para o inferno. Então, hoje ele pode ficar quietinho, hoje ele pode ali pegar leve, mas ele está só tramando, te enrolando, porque o objetivo dele é levar você para o inferno. E se você deixar, se você se fizer fraca, se você se fizer fraco, ele vai atingir o objetivo dele. Por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente entender como é que funciona o mundo espiritual. E nós não vamos mais nos render. Nós não vamos mais aceitar o diabo ficar arrumando armadilhas para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos lá. Ele já te deu saúde, pelas feridas de Jesus já fomos sarados, curados. Ele já te deu prosperidade, que é um dom de Deus. Já deu filhos, que são herança. Já deixou você determinar, exigir. Exigir do diabo a obediência a Deus, né? Simplesmente mostrando que você sabe que ele é um derrotado e que o direito é seu. Próximo. O diabo é um cachorro bem mandado, né? O missionário fala isso, né? Se você, quem tem cachorrinho sabe, né? Se você chegar no cachorrinho ele é persistente, é igual o diabo, é persistente, ele nunca vai desistir, né? Se você chegar para o cachorrinho e falar, sai Totó, sai, ele pensa que você está brincando com ele, daqui a pouco ele está pulando em cima de vocês de novo, né? Agora se você falar, sai, aí ele, opa, né? Aí ele vai olhar e vai falar, caramba, agora a coisa, o gritão foi feio aí, né? Então você tem que usar a sua autoridade aí. Ok, próximo. Defina seu emprego, prescreva como quer, estabeleça. O que ele quer dizer aqui? Nós temos que saber pedir, né? Não falei para vocês que o advogado vai lá e pede para o juiz, mostra a lei, mostra tudo bonitinho? É assim que nós temos que fazer, né? Então, toda vez que você for fazer uma petição para Deus, né, prepare bem o seu pedido. Não precisa preparar com palavras maravilhosas, que eu não sei orar, que a minha oração, não precisa nada disso. Você sabe conversar com a vizinha lá, você fala tudo para a vizinha lá, fica 2 horas gente fofocando lá, você entendeu? Agora você não vai fazer com Deus ali, contar detalhes para Deus, né? Detalhes, se tranca no quarto, só você e ele. Vamos conversar aqui, põe uma cadeira ali na frente, senta ali como se você estivesse sentado na frente do Pai e fala. Você pensou? Né? Pensa assim, eu tenho a oportunidade de conversar com Deus. Imagina assim, o presidente da República vai te dar uma audiência lá, você tem meia hora para falar com ele. Você vai preparar um monte de coisa que você quer falar para o presidente, um monte de coisa, e meia hora vai passar rapidinho e você não vai conseguir falar tudo que você quer. Agora, a gente com Deus, a gente encontra essas dificuldades. Então, prepare o que você vai falar para Deus, né? Mas mostre para Deus que você sabe a autoridade que você tem, que você conhece a palavra, né? E peça em cima daquilo que Ele já nos prometeu, daquilo que Ele já nos deu como palavra, como promessa, né? Jesus, eu ainda não estou vivendo a prosperidade que o Senhor me deu. O Senhor falou lá que eu vou ser rei, que eu vou ser sacerdote, mas eu ainda não estou nesse nível ainda não, Jesus. Eu tenho certeza que é onde o Senhor quer me ver e aonde eu vou estar, mas estou trabalhando para isso, eu estou determinado, o Senhor me deu uma palavra, eu vou abrir uma empresa, ou eu vou começar um novo negócio, eu não sei, é você e Deus, é conversar com Ele, Ele te dá uma palavra, e aí você
começar essa conversa, essa oração, esse trato com Deus, com toda a intimidade, gente, com toda a intimidade. De novo vou falar, se tem uma pessoa que não tem interesse nenhum na sua derrota, que não tem inveja nenhuma da sua vida, esse é Jesus Cristo. Então, você tem que estar ligado com Ele, você tem que ter intimidade com Ele, né? Vamos lá, determinar os dias, marcar tempo. Quando você falar, né? Outro dia, eu estava falando com o deputado Davi Soares, né? E eu falei assim, ô deputado, eu estou chegando, tal, é que eu chamei o Uber, né? E o Uber está atrasando aqui, né? Aí o deputado, brincando comigo, né? Falou, irmão, vim de Uber, vou orar para Deus dar um fusquinha para você. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, deputado. Se você vai orar para Deus, ora para Ele me dar logo um carrão chique do melhor possível, né? Pô, café é essa? Aí ele deu risada. Então, nós temos que determinar aquilo que eu quero. Se eu quero ser rei, se eu quero ser sacerdote, se eu quero ser chefe, eu tenho que pedir o melhor. Deus, Ele é o dono do ouro, dono da prata. Você acha que Ele está preocupado lá? Ele pode todas as coisas. Ele pega você e do dia para a noite ele coloca você em lugares mais altos do que você pensa, do que você pede. Prova disso é minha esposa, que queria ser só vereadora da família, pedindo para todo mundo aí, vereadora. De repente Deus vai e muda. Hoje minha esposa vice-prefeita, nem esperava. Um ano atrás aí minha esposa quase morrendo, né? Uma luta danada, e Deus fez maravilhas, Deus mudou. Por quê? Ela usou a palavra. Deus tinha dado uma palavra para ela. Olha só como é que é as coisas, né? Minha esposa está lá, o rim parando, os médicos sem saber o que fazer, infecção para lá, infecção para cá, minha esposa definhando. Teve uma hora que os pensamentos dela, o cérebro dela, acho que parou, ela saiu fora do ar, não reconhecia mais nada, não fazia mais nada, e eu olhei, eu falei, Jesus, né? E aí, só que ela tinha uma palavra, Deus já tinha dado uma palavra para ela lá atrás. E a palavra dizia assim, Salmos 118, 17, dizia assim, e não morrereis, mas viverás para contar as boas obras do Senhor. Jesus, quem tem uma palavra dessa, vai morrer porque os rins pararam, o não sei o que, o cérebro desligou. Então, não, tinha palavra. Se ela hoje mesmo eu falava com ela, eu falei, olha, graças a Deus, você está cumprindo a segunda parte do versículo, né? Que o versículo falava assim, a primeira parte, não morrereis. Essa era a obra de Deus, essa era a parte que Deus tinha que cumprir, Ele cumpriu, né? E ela está fazendo o quê? A segunda parte. Vivereis, mas contareis para contar as boas obras do Senhor. Ela está fazendo a segunda parte. Aí esses dias deu um resultadinho lá no exame, lá meio alterado. Aí ela falou, opa, Jesus, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane, se arrependa, né? Eu estou cumprindo a minha parte, e o Senhor já cumpriu a parte do Senhor. Diabo, bate em retirada, sai desse exame. Fez o exame de novo, deu errado de novo, deu tal. Agora essa semana saiu o terceiro exame, graças a Deus, tudo voltando ao normal. Glória a Deus. Mas o diabo, ele anda ao derredor buscando alguém que ele possa tragar. E se você vacilar? Você acha que ele vai achar assim, não, agora tal, e está tudo bem, essa aqui eu não posso mais tocar? Não, ele tem a vida inteira. Se ela vacilar um pouquinho, ele passa a perna. Por isso é que nós temos que estar sempre atentos. Deixa eu correr, que senão eu não consigo. Vamos lá. Aí tem exemplos de pessoas que determinaram, né? Que usaram a sua fé, colocaram a sua fé em ação, né? E que a bênção aconteceu. Aqui em Atos dos Apóstolos 14, versículo 8, diz assim, estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando
nele os olhos, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha só, tem outras palavras, tá? Eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler lá em Josué 10, 12, tal, também é outra palavra de fé, pessoa que usou, pode passar. Atos dos Apóstolos 3, 6, ó, lá no final: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. De novo, a mesma coisa. Próximo. Esses homens descobriram como é tão simples usar a fé. Mas às vezes, depois da ordem, o diabo ainda resiste e tenta apresentar sintomas contrários. Não aceite, fique firme e resista ao diabo, e ele fugirá de nós. É assim que está lá em Tiago 4, 7. Resista. O diabo tem que bater em retirada, ele tem que correr. Não tem, gente, põe fogo. Quando você estiver orando, fala, esse Jesus já fez a parte dele, mas aí você, Jesus, manda fogo, quer queimar esse diabo aqui agora, manda fogo, Jesus, manda fogo, e você vai usar essa autoridade. Vamos lá, isso é crer, isso é ter fé. Você conhece seus direitos e exige os seus direitos. Você é quem realiza a obra. Não fica esperando dos outros, não fica, nós estamos aqui, Samuel, quando chegar na segunda-feira aqui, a próxima segunda-feira, vocês vão estar tudo com bola de fogo na mão. Fala: Samuel, onde é que eu vou pôr a mão aqui, vai queimar agora. Se tiver um mal, vai queimar. Se tiver uma doença, vai queimar. Onde tiver miséria, onde eu pisar a planta dos meus pés ali, abençoado será. Onde eu pôr minha mão, abençoado será. Aquele negócio que estava dando errado, aquela coisa que estava amarrada, eu vou pôr a mão, e em nome de Jesus, eu vou determinar, e a bênção vai ser minha. A bênção é nossa. Próximo. Junto com a revelação de Deus, com a revelação, Deus nos dá a bênção. Tome posse agora e comece a exercitá-lo já. Ok. Deus falou olha que legal. Deus falou com as águas e criou os peixes. Deus falou com a terra e criou as árvores. Para criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Gênesis 1:26. Pensando nisso, entendemos: se tirar o peixe da água, ele morre. Se tirar a árvore da terra, ela morre. Se desligarmos o homem de Deus, ele morre. Tudo isso que eu falei, tudo isso só funciona se você estiver muito ligado com Deus. Por isso que você tem que estar coladinho com Ele. É você e Ele. Não tem como dar errado. Mas você tem que estar colado com Ele. Você tem que estar na palavra. Não dá para viver no pecado e querer exigir alguma coisa. Aí você tem que corrigir você. Você tem que acertar você primeiro. Nós estamos na segunda-feira é da prosperidade. Não dá para falar em prosperidade. Pessoal, eu sou irmão de vocês. Eu sento junto com vocês. Eu sou obreiro. A gente está todo mundo junto aqui no mesmo barco. Entendeu? Às vezes eu tenho muito receio de falar de dízimos, de ofertas, porque, para vocês não, que a maioria que está aqui eu já conheço faz tempo, já tem maturidade, então já ouve isso na igreja, não tem mais mimimi. Mas tem muita gente na igreja que ainda tem mimimi com dízimo, com ofertas, e aí a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, não dá para falar numa reunião de segunda-feira, reunião de reis e sacerdotes, reunião de cabeça, reunião de pessoa que é campeão, que é vencedor. Não dá para falar que prosperidade vem sem você ser fiel. Então, primeiro vai ser fiel,
o dízimo, né, não tem como você mudar a história. Primeira coisa do crente é ser dizimista. Você tem que ser dizimista. Mas eu ainda não entendi essa questão de dízimo, esse negócio é meio complicado, eu acho que não é bem assim. Bom, então você quer mudar a palavra, né? Então você quer mudar o que está escrito, né? Então você quer fazer do seu jeito. E muita gente quer fazer do seu jeito. Eu pego meu dízimo e eu dou para quem precisa ir na rua. Você entendeu? Né? E aí a gente começa a tentar entender, né? Caramba, será que está certo você ficar dando para quem está na rua, né? Será que a gente não está incentivando a pessoa? Será que... Então, é um pensamento difícil de entender, né? Mas eu quero obedecer ou eu quero sacrificar? É melhor obedecer. Se a palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, não é na casa do vizinho que está precisando, não é na casa de não sei quem, não! Então, mas e aí? Será que o pastor vai dar destino correto para aquele dinheiro? Meu irmão, eu não quero saber se o pastor vai dar destino correto ou não. O problema do pastor, misericórdia na vida dele, se ele fizer errado, né? Teve uma vez perguntaram para mim, mas você viu lá, tinha dinheiro lá, dólar dentro da Bíblia, e não sei o quê. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, tem algumas coisas que a gente tem que entender. Quando você peca ou erra sem conhecer a palavra, a pena é uma. Quando você erra conhecendo a palavra, a pena é outra muito mais pesada. Agora tem uma terceira pena. Quando você erra com as coisas de Deus, tipo o pastor que desvia dízimo, misericórdia, irmão. Misericórdia, aquele pastor não sabe o que ele está fazendo. Então, eu estou preocupado com o que o pastor vai fazer. Se ele errar, se ele fizer... Jesus, misericórdia da vida daquele homem, não deixa ele sofrer tanto igual o Senhor. Não, abre a mente dele, pastor. Faça com que aquele pastor se arrependa, Jesus. Faça com que ele se corrija, porque a pena é pesada. Quando eu comecei, aí que eu começava a dar os dízimos, na época era cheque ainda, né? E aí eu devolvi meu dízimo, né? E a irmã que pegou meu dízimo, eu fui errado também, porque eu devia ter trazido o dízimo na igreja, e eu levei o dízimo para uma irmãzinha que era missionária, que ela me ajudava muito. Sabe aquele negócio quando você está começando na obra, que você ainda está acostumado a ler mão, né? Então aí você quer ir na irmãzinha que vai dar revelação, que vai dar, como se estivesse lendo na mão, né? Então aí tinha uma irmãzinha lá, uma missionária, que ela fez isso, e eu fui lá, e aí um dia, a irmãzinha, eu quero deixar meu dízimo aqui para a sua igreja e tal, né? E ela recebeu, mas eu sempre tinha mania de colocar lá nominal a igreja, né? E aí eu coloquei nominal a igreja, 15 dias depois eu recebo um pastor na minha empresa. Irmão, esse cheque é do senhor? Sim, senhor, né? Qual foi o seu propósito nesse cheque? É meu dízimo e tal, né? Aí ele me corrigiu, ele falou, mas você sabe que seu dízimo você tinha que levar na sua igreja, né? Aí eu falei, Jesus, né? Aí a gente vai aprendendo, né? Mas acho que foi um propósito de Deus para me ensinar outra coisa, né? E ele falou, então, irmão, é que a irmãzinha que recebeu, ela é nossa missionária, já está sendo corrigida, né? Já está sendo tal, mas ela não apresentou, ela nos falou uma situação diferente. Na verdade, ela falou para o pastor que eu tinha pago para ela, na época eu era empresário, né, que aquele valor era uma passagem para ela ir para Israel, né, e ela queria que o pastor assinasse lá o cheque para ela. Não, pastor, não foi nada disso. E aí se corrigiram. Mas naquela noite Deus falou comigo e deixou muito claro: a partir da hora que você assinou o seu cheque, ou hoje, a partir da hora que você passou a sua senha, Ele já recebeu. Ele já recebeu. Deus não precisa do seu dinheiro, não. É dono do ouro, dono da prata. Ele não precisa do seu dinheiro, não. Se você não der, tem outro que vai dar. Mas Ele não está olhando isso. Ele está olhando a sua obediência. Ele está olhando a sua fidelidade. Ele está olhando se você está de olho no dinheiro, no material,
ou se você está obedecendo a palavra. Ele quer que você obedeça a palavra. Então, para de olhar se o pastor vai fazer, quem vai fazer, quem a igreja vai fazer, se não vai. Para de olhar para isso. Olha que você tem um compromisso com Deus. Você assinou seu cheque, passou sua senha, fez o cartão lá, seja lá o que for, Jesus já recebeu. Amém. E Ele vai abrir as janelas dos céus. Amém. E vai derramar sobre você bênçãos tal, que dela vos advenha maior abastança. Essa é a promessa dele. Quando ele me dá essa promessa, eu tenho que agarrar, eu tenho que abraçar, eu tenho que confiar, eu tenho que só esperar que essa é a promessa dele e vai acontecer na minha vida, e a minha vida financeira vai ser bênção. É isso, né? Então, vamos lá. Ok? Exija seu direito, já falei, tome posse das suas bênçãos, determine na sua vida. Ok? Nós vamos determinar. Próximo. Ok? Obrigado, Jesus. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Eu preciso que vocês tomem posse da bênção. Eu preciso que vocês entendam o valor que vocês têm. Eu preciso que vocês saibam a missão que Ele está entregando para vocês. Ele não quer nenhum derrotado, Ele não quer nenhuma coitadinha, Ele não quer ninguém mendigando bênção, não. Ele quer você rei, quer você sacerdote, quer você rainha, quer você poderosa, quer você com autoridade. A mesma autoridade lá que Ele deu para minha esposa, mais do que pediu ou pensou, é o mesmo que Ele tem para você. Você não é mais nem menos que ela, não. Você tem os mesmos direitos, e Ele pode fazer isso com todos aqui dessa igreja. Basta nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Basta a gente saber a autoridade que a gente tem. Basta a gente saber que Ele tem o melhor dessa terra para você. Pessoal, não resta mais nada a ser falado. Se você entendeu a mensagem, e se você tomar posse dela, você vai sair daqui diferente. Essa semana vai ser diferente. E esse ano, Deus pode mudar completamente sua vida. Como eu falei para vocês, eu tinha uma grande empresa, de repente eu devo ter errado em alguma coisa e eu perdi tudo. Mas Ele me deu uma palavra. E Ele disse que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Ele me disse que da minha vergonha Ele daria dupla honra. Glória a Deus. Eu estou vivendo tudo isso. A promessa dele está se cumprindo na minha vida. Mas eu tive que entender, eu tive que aprender qual era o caminho. E me deu o caminho. Ontem a palavra do nosso ministro foi exatamente essa. Ele te deu talento e te deu potencial. Agora você precisa ser uma potência. Você tem o caminho. Você tem talento, você tem potencial, você tem valor e você tem autoridade. Você tem a receita do sucesso na sua mão. Você quer ter sucesso nos seus negócios? Você quer ter sucesso profissionalmente? Você quer ter sucesso financeiramente? Pois é, a receita está aí. Só você usar. Só você saber o que Deus quer para você. Ele quer o melhor dessa terra para você. Ele não quer ninguém mendigando. Ele não quer ninguém por baixo. Ele deu a palavra para você hoje. Rei, rainha, sacerdote. Vamos tomar posse? Fica de pé. Eita, ó, eu sempre brigo com os pastores, né? Não deixa o ministro ver que eu demorei. Que eu falo para os pastores, pastor, tem horário, pastor, acaba a reunião no horário, pastor, né? E aí eu olho assim, eu falo, Jesus,
Eu sou meio falador, né? E aí de repente eu não posso passar do horário. Você me ajuda, hein? Mas não vai falar, pastor, que eu trazei, não. Vamos orar? Ó, segunda-feira, prosperidade, segunda-feira, vida financeira, segunda-feira, negócios, né? Pensa que Deus tem esse propósito na sua vida, né? Cada um aqui, Deus vai usar de uma forma, né? Todas vai terminar no mesmo lugar. Muito sucesso, muito dinheiro, muita vida abençoada, né? Se você está com alguém doente, você está com alguém com problema na saúde, né? Já dei o testemunho da minha esposa, já mostrei para vocês a promessa de Deus, que você tem saúde, você tem saúde, seus familiares têm saúde, seus filhos são herança do Senhor. Eu não sei onde é o seu problema, eu não sei onde é a sua dificuldade. Eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu tenho um Pai que pode todas as coisas. E hoje Ele vai parar para ouvir você. Ele só precisa que você converse com Ele. Vamos conversar com Deus, feche os olhos. Senhor Deus, Pai, obrigado pela sua mensagem. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Ela nos encoraja, ela nos mostra, Pai. Ela nos mostra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Jesus, Pai, hoje eu tomo posse, Pai, dessa autoridade que o Senhor nos deu. Oh Jesus, eu não vou ser mais aquele homem fraco, eu não vou ser mais aquela mulher derrotada, eu não vou aceitar mais, Pai, a miséria na minha vida, eu não vou aceitar mais, Senhor, as coisas darem errado. Não, Jesus, o Senhor disse que o Senhor pagou um alto preço pela minha vida, e eu reconheço. O Senhor deu o seu único filho, Jesus. O Senhor deu Jesus, troca da minha vida pelos meus pecados. Foi preço de sangue que o Senhor pagou pela minha vida. Eu entendi que eu tenho valor. Eu entendi que o Senhor confiou a mim uma missão de ser rei, uma missão de ser rainha, uma missão de ser sacerdote, uma missão de ser cabeça, Jesus. Oh Pai, prepara aquele negócio, Senhor. Pai, me dá visão empresarial, me dá visão do comércio, me dá visão de eu ser empreendedor. Pai, que aquilo que eu tocar, abençoado será. Que aonde eu pisar, abençoado será, Senhor. Nós vamos pisar hoje nesse caminho, Senhor, nesse tapete vermelho, Pai. Oh Jesus, o Senhor tem uma grande história para contar na minha vida, Jesus. Eu vou ser o personagem principal, Pai, dessa história. Pai, do mesmo jeito que a irmã Silvana, ela dá um testemunho contando, Pai, a vitória dela na saúde, Jesus. Pai, eu vou contar isso na minha vida financeira, nos meus negócios, naquilo que o Senhor preparou para mim. Senhor, seus planos não vão se frustrar. Não, se o Senhor me deu talento, se o Senhor me deu potencial, eu vou ser essa potência que o Senhor espera, Senhor. Eu não vou decepcionar o Senhor, Jesus. Não, Pai. Se o Senhor confiou em mim, o Senhor não errou, Jesus. O Senhor não errou, não. O Senhor escolheu a pessoa certa. Eu só, muitas vezes, me intimidei. Mas hoje o Senhor falou comigo. Hoje o Senhor diz que sou eu mesmo. Pai, agora eu não tenho mais dúvida, Jesus. O Senhor está comigo. O Senhor não me abandonou, não. O Senhor escolheu a pessoa certa, Pai. Eu vou fazer tudo o que o Senhor falou. Eu
vou andar na palavra, eu vou determinar, eu vou exigir aquilo que é meu. Eu não vou deixar o diabo roubar, não. Não, ele é derrotado, ele é fracassado, eu vou pisar na cabeça dele. Oh Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor abrir meus olhos, por o Senhor abrir meus ouvidos. Obrigado, Jesus. O Senhor me mostrou aquele campo aberto, o Senhor me mostrou eu lá em cima. Oh Jesus, sou eu, Pai, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou levantando a minha mão, levanta a sua mão. Eu estou aqui levantando a minha mão, Jesus. Pode contar comigo, Pai. Pode contar comigo, Jesus. Eu vou fazer tudo, Pai. Eu vou fazer certinho. O Senhor não vai se arrepender, não, Pai. Eu sei que eu posso. O Senhor já disse que eu posso. O Senhor vai estar comigo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu quero só que o Senhor olhe aí de cima, Pai. Olha aí de cima, Senhor. O Senhor vai ver eu vencendo. Eu vencendo todos os meus inimigos. Eu quebrando todas as barreiras. Eu quebrando todas as correntes. Eu pisando em todo o mal. Eu usando a autoridade que o Senhor me deu. Jesus, essa mão vai se levantar, Jesus. Vai se levantar, Pai, para segurar, Pai, o troféu que o Senhor vai entregar. O troféu que o Senhor vai entregar para o campeão, para a campeã, Senhor. Sou eu, Jesus. Sou eu, Pai. Eu tomo posse, Senhor. Aquilo que o Senhor espera de mim, Pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Hoje, Jesus, hoje eu saio diferente. Hoje eu saio, Pai, confiante. Nada mais vai me segurar. Nada mais vai me segurar. Eu tenho autoridade. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que o Senhor me prometeu. Amém. Jesus é meu, Pai. A vitória é minha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós determinamos a bênção. Nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua cuidando. Cuida da minha casa, cuida da minha família. Cuida dos meus negócios, cuida da minha finança, cuida dos meus filhos, cuida dos meus parentes, cuida da minha saúde, cuida de tudo, Pai, em nome de Jesus.
Obrigado, viu, irmã? Você tem mais um louvor bonito? Palmas para Jesus. Vamos terminar. Eu quero só que ela cante mais um hino bonito. E aí eu vou pedir para vocês, para que a gente faça essa caminhada da fé sobre esse tapete vermelho. Porque o mal não passará, ele não tem autoridade na nossa vida. E eu quero que vocês passem no tapete vermelho. Olha, quem tem seus dízimos, quem tem suas ofertas, por favor, que for passar no cartão, o seu Braga, nosso obreiro Braga está aqui. Quero agradecer a todos os obreiros, quero agradecer aos levitas. Muito obrigado pela ajuda que vocês me deram hoje. Vocês foram importantes. Quero agradecer a vocês por terem me suportado. Mas eu tenho certeza que Deus falou o coração de vocês. Saiam daqui nessa fé, nessa autoridade, tá bom? Vou pedir para que vocês, na hora quem quiser passar a oferta, dízimo, o seu Braga está aqui. Deus coloque no seu coração. Vamos sair por trás ali, pegar lá o tapete vermelho lá e a gente vai passando aqui no corredor e podem pedir a oferta, os dízimos de vocês. Fiquem à vontade, tá? Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Errei em 2 minutos, mas ninguém fala com o ministro ainda.
posso deixar com o senhor, que a minha esposa já está indo para o senhor prega para ela? Sim, tá bom. Tá? Em nome de Jesus. Amém. Abençoa a todos. Amém. Muito obrigado, viu? Tchau. Fica com Deus, tá? Deixa eu levar esse trem aqui. Será que já parou aqui? Opa.